Amores, bom dia, tudo bem? Como estão? Como passaram a semana? Espero que tenham passado uma semana linda, maravilhosa, cheia de aprendizado, porque é isso que nós precisamos tirar de tudo que acontece em nossa vida. Precisamos tirar o que é bom e o que é ruim, precisamos aprender, precisamos amadurecer, crescer com esses erros, não é? Afinal de contas, qual é o papel dos pais? Admoestar os filhos aqui na Terra, né? Isso, nesse plano terrestre. E todas as vezes que eles nos admoestam, ou todas as vezes que nós admoestamos os nossos filhos, é para o quê? Para o crescimento deles. E nem sempre nós conseguimos dizer sim, não é? Nem sempre conseguimos dizer sim, porque entendemos que um não naquele momento é preciso para a construção, para o segmento e para o entendimento de um futuro lá na frente bem melhor para os nossos filhos. Então, é assim que aprendemos a ouvir os nãos dos nossos pais para que nós possamos crescer, amadurecer. É assim que nós, não é, replicamos o não na vida dos nossos filhos para que eles possam crescer, amadurecer, e assim é o Deus celestial, assim é o nosso Pai, aquele que é criador de tudo e de todas as coisas, aquele que nos fez, conhece a nossa essência, conhece o nosso coração, conhece o que passa dentro da nossa mente, porque ele é o único detentor deste poder. Ele é o único que consegue saber o que a gente está pensando, antes mesmo do que a gente venha pensar. Então, ele também, na maioria das vezes, ou em determinadas situações em nossas vidas, ainda que nós estamos ali, né, pedindo, é preciso vir o não, para que nós possamos ganhar maturidade, para que nós possamos entender a respeito daquilo que nós estamos pedindo a Deus e conquistarmos o nosso sim, se for da vontade do Senhor. Mas com o tempo, depois que nós estivermos, né, em um grau de amadurecimento espiritual. Então é por isso que na maioria das vezes oramos, não é? Oramos por determinadas coisas e não conseguimos logo o êxito naquela oração. Por quê? Porque Deus está entendendo aquele processo, fazendo com que nós possamos entender aquele processo, não é? E para que nós possamos ganhar maturidade, crescimento e sejamos capazes de receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, o porquê que nós devemos pegar os exemplos bíblicos de grandes homens que oravam, que eles tinham rotina espiritual. Essa rotina fazia com que eles não deixassem um só dia de orar a Deus. Não é? Nós encontramos vários. Daniel, que orava, ele não deixava de orar, muito pelo contrário, ele foi jogado na cova dos leões por orar a Deus, por pedir a Deus. Só que o grande mistério, o grande segredo é que os leões fizeram jejum quando ele foi jogado, porque esse é o segredo. Ainda que venha a luta, ainda que tenha dificuldade, ainda que venha a tempestade, ainda que venha a cova dos leões, Deus, ele estará lá para nos guardar e nos libertar de todo mal, de todo perigo, a depender do que esteja em nosso coração. Então Deus, ele estará sempre nos segurando pela mão, nos livrando e nos guardando de todo perigo. Não é? E vários outros homens que oravam e que tinham e que conseguiam êxito e que conseguiam a vitória orando e pedindo a Deus. Você vê tudo que José passou. E ali ainda no Egito, eu vejo José caindo e orando a Deus e pedindo e falando e evangelizando e ganhando vida para Jesus. Ganhando vidas para Jesus. Então, isso é tremendo. Então, o que é que nós devemos fazer? Seguir os exemplos desses grandes homens. Homens de fé, Davi, homem segundo o coração de Deus. E precisamos nos alicerçar na palavra. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus, porque só iremos vencer o inferno, só iremos vencer
as lutas que o demônio, que o inimigo manda para as nossas vidas através de oração, através de renúncia, através de muitas rendições ao Senhor. Precisamos conquistar o céu. Precisamos conquistar o coração do Senhor Deus todos os dias, para que Ele entenda que nós somos merecedores de alcançar N's e N's e N's bênçãos que tem na Bíblia à nossa espera. Porque é promessa. Se é promessa, Deus cumpre. Não tem uma só promessa que o Senhor Jesus ele se arrependa, que Deus se arrependa, que Ele volte atrás. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então fica com esta palavra, que esta palavra de suporte para a sua vida, de socorro bem presente na hora da angústia, para te responder todos as tuas aflições, as tuas dúvidas, está na palavra do Senhor, está na oração, está na renúncia, está em você decidir o que você vai fazer, o que é melhor para a sua vida. Se é andar aí nesse caminho tortuoso ou se é estar ao lado do Senhor, se render aos pés do Senhor, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, ainda que nós erramos, ainda que nós caímos, ainda que nós estejamos ali vulneráveis a algumas situações, mas precisamos estar fechando as brechas. Precisamos estar todos os dias em vigilância. E de que forma que nós conseguimos isso? Orando. Nos enchendo de proteção divina. Nos cobrindo dos olhos invejosos, das orações contrárias que muitos incentivados por demônio fazem em relação às nossas vidas. Precisamos estar vigilantes, orando, observando, analisando quem são as nossas amizades, quem são as pessoas que nos rodeiam, quem são as pessoas que nós colocamos dentro de nossa casa. Tudo isso precisamos estar vigilantes. A palavra do Senhor diz: de tudo guardai o teu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele se engana. Então precisamos estar atentos. Precisamos tomar cuidado com esse sentimento que às vezes aflora e que faz com que nós deixemos de tomar decisões precisas e que tome decisões erradas. Na maioria das vezes não conseguimos alcançar o que tem reservado para as nossas vidas por conta desse sentimento, por conta desse cansaço físico, cansaço espiritual, por conta desse desdém de deixar as coisas, não é, acontecer do jeito que era para acontecer. Não era. Aconteceu por deslize seu, deslize meu. A maioria das coisas foge do controle de Deus, porque Ele nos dá livre arbítrio. Então nós deixamos Deus incapacitados de agir naquela área de nossas vidas. Porque Ele nos dá essa possibilidade de decisão. E aí, na maioria das vezes, fechamos as portas. E Deus não é ladrão para arrombar. Ele bate e Ele precisa que nós possamos, do outro lado, abrir a porta. Então, cuidado, muito cuidado com as decisões. Porque assim, Deus ele perdoa, não é? Isso é certo. Está lá na palavra dele que o perdão é diário. Ele nos perdoa e ele é capaz de esquecer os nossos pecados. Mas existe um preço. O retorno das nossas ações. Isso não tem como ficar impune. Isso não tem como ficar esquecido. Porque se você faz o mal, a conta vai chegar. Aí você se arrependeu de todo o seu coração, pediu perdão a Deus, Deus esquece o seu pecado e te perdoa. Mas a conta vai chegar. Então é por isso que nós precisamos, antes de mais nada, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude leviana, insana, pecadora, precisamos pensar antes de tomar a decisão.
de fazer o mal contra alguém, de desejar o mal contra alguém, de articular armadilhas para os nossos irmãos. Precisamos. Precisamos analisar tudo, porque isso aí são só brasas amontoadas na cabeça de quem pensa, de quem faz, de quem articula o mal. Acredite sempre que Deus, ele vinga os justos. Se você lê o livro de Salmos, Davi está lá o tempo todo mostrando que Deus zela, que Deus cuida, que Deus livra, que 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas que nós não seremos atingidos. Que o Senhor é o nosso pastor, que nada vai nos faltar. Então, é o tempo todo Deus nos admoestando, falando, eu estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui cuidando, estou aqui vendo. Cuidado. Cuidado com o que pensa, cuidado com o que faz, cuidado por onde anda, cuidado com quem andas. Então, a Bíblia é um manual, não é? No mundo aqui secular, nós lemos tantos livros para ganharmos sabedoria, inteligência, não é? Em determinados aspectos e setores de nossas vidas. Quando nós nos dedicamos a uma área profissional, nós fazemos leituras de tantos artigos, fazemos leituras de tantos livros. Eu mesmo perdi a conta nesses 5, 7 anos aí só de graduação, pós-graduação, mestrado, a quantidade de artigos e livros que eu já realizei a leitura. Por quê? Porque nós queremos atingir um alvo, nós queremos atingir um objetivo. Nós queremos, não é, nos empoderar, ganhar conhecimento relacionado àquele determinado ramo que nós estamos seguindo ali na nossa área profissional. E por que nós nos recusamos de fazer a leitura de um livro, apenas um livro que é rico, que vai nos dar direcionamentos para todas as áreas de nossas vidas, que vai nos dar resposta para todas as nossas perguntas. Sabe por quê? Muitos têm essa dificuldade de fazer a leitura da Bíblia porque você está sendo setado espiritualmente. Você está recebendo uma influência negativa, uma força do mal. Ela puxa para baixo para que você não possa ver a luz. Porque todas as vezes que nós iremos ter esse entendimento, todas as vezes que nós iremos buscar esse entendimento, o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não ouça aquilo. Porque o interesse do inimigo é fazer com que você fique com as vendas nos olhos. E fazer com que você não consiga ter luz em sua vida. Fazer com que você não tenha respostas para muitas perguntas. Fazer com que você não desista de um suicídio. Fazer com que você desista da vida. Fazer com que você desista dos seus sonhos. Então, todas as vezes que você for realmente fazer a leitura da Bíblia, vai vir várias dificuldades, vai vir vários empecilhos, porque o inimigo, ele luta todos os dias para fazer você paralisar. Então, coloque como objetivo a leitura de um capítulo hoje, a leitura de um capítulo amanhã. E aí, quando você for ver, você já vai estar na metade desta leitura. Quando você for analisar, no final do ano, você já vai ter lido praticamente a Bíblia inteira. Você já vai estar munido, cheio de respostas, cheio de aparatos, cheio de suporte, fortalecido com a palavra, fortalecido com o poder que Deus, o Espírito Santo, vai estar te dando respostas que você nunca teve. Então, busca o melhor para a sua vida. Busca entendimento, busca sabedoria. Agora, busca sabedoria da parte do Senhor também. Porque Ele sim, vai estar te guardando do mal. E a nossa